Prontinho, pode começar. Vamos lá. Então, boa noite a todos, pessoal. Como é que foram de final de ano? Tudo bem? Espero que sim, né? Então, a gente está aí de volta agora para a continuação do módulo, né? Essa seria a nossa segunda aula, certo? De inglês instrumental, né? Então, eu vou só relembrar um pouquinho o que aconteceu nas duas primeiras, né? Eu acho que eu tinha passado alguns exercícios que estavam nos slides, né? Eu vou corrigir esses exercícios, espero que vocês tenham feito já para dar uma prática, né? Já que tempo, eu acho que teve o suficiente, né? Então, deixa eu... Peraí, rapidinho. Pronto. Pronto. Beleza. Todo mundo está enxergando bem a apresentação? Sim. Sim? Positivo. Ah, beleza. Então, eu fiz uma pequena... o primeiro começo da primeira aula, eu fiz uma pequena revisão, né, do verbo to be, que é uma coisa que vocês já estão cansados de ver, eu tenho certeza, né? Mas como muita gente aí fez o segundo grau há muito tempo atrás e tal, eu falei, não, é bom dar uma revisadinha, né? Então, basicamente é isso. E coloquei aqui uns exercícios no final, né? Então, vamos fazer esses exercícios. Espera só um pouquinho. Eu vou ter que parar a partilha, né? E partilhar desta forma aqui, que desta forma aqui eu consigo escrever mais fácil, né, para adiantar mais a aula, né? Então vamos lá. Essa frase aqui, vamos só corrigir isso aqui, né? I, né, at the movies last night, né? Eu estava no cinema ontem à noite, certo? Então isso aqui é passado do verbo to be. O verbo to be no passado com um pronome no singular, lembrando que I aqui é eu, então ele está no singular, eu vou utilizar o was, né? Na verdade, deixa eu pôr isso maiúsculo para ficar mais destacado aqui, né? Vamos lá, número 2. Júlia e Silvio at the gym when they met. Então, Júlia e Silvio estavam na academia quando eles se conheceram, né? Então, primeira coisa, aqui eu estou falando estavam, então é verbo to be no passado, ok? E o outro é Júlia e Silvio. Júlia e Silvio, né? Eles são os pronomes. Se eu for usar um pronome para substituir isso aqui, vai ser eles, né? Então, pronome no plural. Então, o verbo to be no plural e no passado é were, certo? Julie e Silvio were at the gym when they met. Ok? Vamos lá para o terceiro caso. My friend, fine, so I took him home. Meu amigo não estava bem, então eu levei para casa, certo? Aqui no caso a gente tem o não estava, né? Então, além do verbo to be estar no passado, também está na forma negativa. Então, tem alguns jeitos que vocês podem escrever. O mais simples é was not, certo? Mas vocês lembram que eu falei para vocês da forma compressada, né? Se eu escrever wasn't, também vai ter o mesmo efeito, que eu junto as palavras was e not, né? Corto o e ponho essa crase aqui, ó. Certo? Então, essa é outra forma de escrever.
tem forma certa? Não. Mas por que é bom mostrar isso aqui para vocês? Porque a principal função do inglês instrumental é a leitura. Então, se vocês se depararem com a palavra desse jeito aqui, vocês já vão saber identificar mais fácil que é só a forma comprimida, certo? My mother and I to the cafeteria yesterday. Minha mãe e eu estávamos na cafeteria ontem. Então, verbo to be no passado novamente. Minha mãe e eu somos nós, né? Então, é no plural, certo? Então, verbo to be no plural. Ok? I, Brazilian, and I live in Araxá. Né? Ou seja, eu sou brasileiro e vivo em Araxá. Aqui eu coloquei o eu de novo porque já tem que ir na frase, né? Mas é mais fácil colocar sem, né? Então, isso aqui está no passado? Não, isso aqui está no presente, ok? Então, eu vou utilizar o verbo to be no presente. O verbo to be no presente para eu, para I, é am, certo? Então, I am Brazilian. Ok? Vamos lá, continuar os exercícios. She talking to you, né? A pergunta é, ela está falando com você? Né? Então já anota aqui que é logo no começo da frase. Por que isso aqui é no começo da frase? É o verbo to be, né? Certo? Ele está no presente, mas por estar na forma interrogativa, ou seja, uma pergunta, eu vou trocar o verbo, né? E o pronome de lugar. Então aqui eu vou usar o verbo to be no presente para she, que é is. Ok? My cat is sleeping when it heard the noise and got scared. Meu gato estava dormindo quando ouviu o barulho e se assustou. Né? Estava, verbo to be no passado. Então, verbo to be no passado. Meu gato, ele também não está no plural, então eu vou utilizar o was. Número 8. André e Thiago together because André arrived first. André e Thiago não estavam juntos porque André chegou primeiro. Então aí você tem o não estavam. Não estavam é verbo to be no passado, na forma negativa. Então, como André e Thiago estão no plural, né? São duas pessoas, você vai colocar were not. Ou a forma comprimida weren't. Ok? Vamos lá. Número 9. Passa as frases abaixo para a forma negativa e interrogativa. Então, vou colocar aqui, ó, um N de negativa, né? Então, a primeira frase, eu posso colocar aqui, Marta is not, é simplesmente adicionar um not, ou colocar isn't também. Opa. Isn't também é a mesma coisa, mas eu vou deixar normal. Is not a basketball player. Ok? E a forma interrogativa vai ser is, né? Vou trocar o verbo e o substantivo, né? Então, is Marta a basketball player? Sempre com um ponto de interrogação no final. Né? Oi. Mesma coisa na segunda frase. A segunda frase é Fernanda e Jake are dating. Então, a forma negativa vai ser Fernanda and Jake are or not dating.
E a forma interrogativa. Or Fernanda and Jake dating. Certo? Assim ficará as duas formas. Próximo, letra C. I am studying Italian right now. Né? Então, na forma negativa vai ser I am not studying Italian right now. E a interrogativa vai ser Am I studying Italian right now? Ponto de interrogação. Notem aqui que o I vai estar maiúsculo mesmo ele não estando no começo da frase. Por que isso acontece? Eu já falei, no caso do I, né? Como ele é um pronome que significa eu, ele tem que ser destacado em maiúsculo, né? Mesmo ele não estando no começo da frase. Certo? Ele é uma exceção. Vamos lá, número 6. Assinale a tradução correta para as frases abaixo. Cristiano Ronaldo é um bom jogador de futebol, né? Então aqui, ó, eu tenho Cristiano Ronaldo is a good soccer player. Cristiano Ronaldo was a good soccer player. E Cristiano Ronaldo isn't a good soccer player. Então, o que acontece? Vamos analisar uma por uma aqui, ó. Aqui eu estou usando is not. Ou seja, eu estou falando que ele não é. Estou usando a forma negativa. Então, essa aqui está errada. Certo? Was é o verbo to be no passado, indicando que ele era um bom jogador de futebol, mas não é mais. Então, o correto seria que a letra A, is a good soccer player. Né? Vamos lá, número 2. Você está muito atrasado. Né? Vamos notar aqui que isso aqui está no presente, ok? Presente contínuo, normalzinho. Então, vamos lá. You were very late. Were, verbo to be, no passado. Então, não faz sentido. You weren't very late. Or not indica que está no negativo. Então, está errado. Então, a letra certa só pode ser a letra C. You were very late. Você está muito atrasado. Aqui, Jim não está cansado. Eu tenho aqui Jim isn't tired, Jim am tired e Jim ain't tired. Qual que é a diferença aqui? Isso aqui está no negativo e no presente, né? Qual que é a diferença aqui? Am, aqui na letra B. Esse am aqui, se vocês se lembram bem, ele é usado no verbo to be só no presente, só para o pronome eu, que é I. Então, isso aqui está totalmente fora de cogitação. Esse ain't aqui, na letra C, ele é a forma comprimida do am. Am not vira ain't. Então, não faz sentido ele estar aqui. Por quê? Porque eu estou falando do Jim. Se eu estou falando de outra pessoa, o pronome que eu usaria para substituir ele seria ele, certo? Não seria eu. Então, você tem que utilizar a letra A. Jim is not tired. Porque o is é a conjugação correta do verbo to be para o pronome ele, tá? Então, vamos lá. Essas aí foram as correções da aula 2, né? Vamos continuar para a aula 3.
Peraí. Deixa eu ver. Foi. Então, vamos lá. Aula 3, né? Eu falei um pouco sobre os cognatos e os falsos cognatos, né? Primeira coisa. Só lembrando, cognato é uma palavra que ela é muito parecida em duas línguas, né? Nesse caso, no inglês e no português, elas são bem parecidas, né? Aqui eu dei exemplos de cognatos. E temos os falsos cognatos também, que são palavras que parecem serem iguais a palavras muito parecidas na nossa língua, só que elas têm um sentido diferente, né? Então, eu também mostrei algumas. Falei também sobre os radicais, né? E os afixos, que são os prefixos e os sufixos, né? Então, aqui eu mostrei alguns prefixos e coloquei os exercícios, né? Vamos lá. Número 1, eu acho que esse aqui eu não preciso tirar ele não, né? Porque eu posso só falar aqui, né? Então, vamos lá. He pushed your costume. Aqui, he e your, né? Vocês já sabem o que que é. He é um pronome, né? E your aqui, o significado dele é seu, né? Então, he é ele e your é seu. Então, essas duas palavras a gente já aprendeu, ok? Então, aí vem a questão. Temos duas palavras aqui, a palavra pushed e a palavra costume, né? Você tem que dar uma olhada em que se encaixam essas duas palavras, certo? Se pushed é um cognato ou um falso cognato. E costume também é um cognato ou um falso cognato. Então, a gente voltando aqui, né? A gente tem aqui to push, né? Eu não me lembro se na aula passada eu cheguei a entrar na aula de sufixos. Alguém aí sabe me dizer? Se eu passei a parte de sufixos? Tipo, o que que o ED no final quer dizer, ou coisa parecida? Não? Passou. Ah, passei? Ah, então ótimo. Então ótimo. Então, o que que acontece? Como eu falei para você, o ED no final, ele significa simplesmente, na maioria das vezes, que eu estou colocando alguma coisa no tempo passado. Desculpe. Eu estou colocando alguma coisa no tempo passado, né? Então, isso aqui, ó, eu passei a tabela de falsos cognatos para vocês e falei, é melhor olhar nos falsos cognatos do que nos corretos, né? Porque se ela não tiver aqui, pode ser que nos corretos esteja faltando algum naquela tabela. Então, se ela não estando aqui, provavelmente é o que parece em português. Push, to push está aqui nos falsos cognatos, né? Porque push, apesar de parecer muito puxar, quer dizer empurrar, né? Então, o ed no final significa que está no passado. Então, a melhor tradução to push é empurrou. Então, ele empurrou o seu ou a sua, né? Aí a gente tem que olhar o que seria costume, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho quase certeza que tá aqui nessa tabela, né? E como eu falei para vocês, essa tabela já vem em ordem alfabética. Então, eu estou aqui no C, né? Eu vou achar aqui costume, que é fantasia, não é costume, como em português, né? Então, a palavra certa, a frase correta seria a letra B. Ele empurrou sua fantasia. Deixa eu só
Vou mostrar aqui. Ele empurrou sua fantasia, certo? Vamos lá para o segundo. I pretend to be a good husband, né? I aqui eu sei que é eu. To be é o verbo to be, né? É ser ou estar, nesse caso aqui é ser, né? A é né? E good é bom. Isso aqui a gente já sabe sozinho. Então sobra duas palavras aqui que a gente não conhece, né? Seria pretend e husband. Husband não parece com nada em português. Por isso mesmo, aqui já está traduzido o que, que é marido, certo? Isso aqui não tem chance de ser cognato. Eu, pelo menos, não consigo imaginar uma palavra em português que parece com husband, né? Então, o que a gente tem que olhar mesmo é o pretend. Vamos voltar lá na tabela. PP, né? Então, vamos lá. Oi, peraí. Deixa eu só ocultar isso aqui. Preservative. Nossa, não tá aqui, viu? É, não tá aqui. Essa tabela aqui tá faltando algumas coisas. Achei que essa tabela aqui era bem completinha. Mas ela tá faltando algumas coisas, mas ainda serve até bem. Mas você vai ver que ela também não tá no dos cognatos. Por quê? Pretend não é pretender, tá? Pretend, se você buscar no dicionário ou se digitar no Google Tradutor, pretend não é pretendo, não é prometo. Pretend é finjo, é fingir, certo? Então, I pretend to be a good husband é eu finjo ser um bom marido. My arm is very strong, né? O que que acontece aqui, né? Arm, você lembra direto de arma em português, né? Então, my aqui pronome possessivo, né? Is very é muito, né? E strong também não tem nada parecido em português, né? Então, my arm is very strong é meu ou minha, né? Alguma coisa. É muito forte, ok? Aí a gente entra no que é arm, né? Vamos voltar lá. Olha aqui nos cognatos. Você procura arm? Não tem, né? Vamos dar uma olhada nos falsos cognatos. Nos falsos cognatos, ele também não vai ter. Ai, ai. Essa tabelinha aqui, apesar de ter muita coisa boa, muita coisa que te dá uma noção boa, ainda faltam coisas aqui, né? É, professor. Eu vi que não tinha na Oi? tabela, andei pesquisando. É braço, eu vi que não tinha na tabela, andei pesquisando. Pois é. O Google Tradutor tá aí, né? Mas é porque, tipo, eu peguei essa tabela, eu achei que ela tava até bem completinha, mas ela tá faltando muita coisa, né? Mas assim, já dá pra ter uma noção mais ou menos, né? Então o que acontece? Arm parece arma, mas não é arma, né? E a gente tem aqui também exército. Você falou que procurou e viu que é braço, né? Quem foi que fez isso? Sim. Foi a. Quem? A Daniela ou a Jéssica? Ou a Tainá? Tainá. Ah, tudo bem, Tainá. Então, realmente, né? A gente tem aí que é braço. Mas se tiver um Yzinho aqui no final, aí já seria exército. Tá? Exército também, bem parecido. Mas sem o Y é braço. Então, a tradução correta seria: meu braço é muito forte. Actually, I am interested, né? Então, I am aqui, verbo to be, tudo de boa.
Actually e interested. Esses aqui são bem fáceis. Actually, eu acho que eu dei exemplo em sala. E se essa tabela não tiver, eu vou falar para vocês jogarem lá fora. Ah, não. Pelo menos actually tem. Actually tem aqui, que é na verdade, né? Então, aqui a tradução tem que ser: na verdade, eu estou aqui interested. Eu nem coloquei, né? Mas ele é um cognato verdadeiro, né? Então, interested é interessado, tá? Então, na verdade, eu estou interessado. Não é atualmente nem recentemente. Vamos lá. A número 5. Essa aí talvez tenha dado um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou ler já a versão traduzida dela, né? Isso aí foi uma questão que ela foi tema, né? Na prova da Universidade Federal de Roraima, em 2016. E tem escrito o seguinte: leia o trecho a seguir, né? E responda a questão. Roraima é uma montanha muito interessante, né? Localizada nas terras altas da Guiana. Seu pico, né? Ou pico, né? Na verdade, compartilha, né, das divisas com a Venezuela, Brasil e Guiana. Mas a montanha é quase sempre, né, escalada, approached. Ah, não, na verdade. Approached seria mais escalado, eles sobem mais por ela, né? From the Venezuela side, do lado da Venezuela. O Brasil e os lados do Brasil e da Guiana são muito mais difíceis. O ponto mais alto da montanha é Maverick Rock, né? Esse aqui é o nome do ponto, não sei se deveria traduzir, né? Ao qual está no lado da Venezuela, certo? Então, isso aqui eu vou ter que marcar a alternativa qual contém um falso cognato, certo? A letra A aqui, eu tenho montanha, né? Mountain. Se vocês procurarem lá naquela tabela, não, nem vou falar se procurarem, porque eu não sei se tem. Então, vamos lá procurar. Aí não tem. Mountain é montanha, sim, tá? Então, mountain é montanha. Interesting. Também a gente já falou aqui, ó, no slide passado aqui, né? Lembre-se que o ED indica que está no passado e o ING que está no presente contínuo, né? E point também é ponto, então tá igual. O que falta é o falso cognato. O falso cognato aqui seria actually, que a gente já falou muitas vezes, que é, né, um falso cognato. Essa aqui é uma questão do Instituto Federal de Goiás, 2012, né? Sobre a fase Help build more facilities adapted for disabled people, né? É correto afirmar que, né? Então vamos lá, o que que significa, né, essa frase aqui? Help, ajude, né, a construir mais facilities, não é facilidades. Aí no caso seria mais como se fosse prédios, mais locais, né, locais públicos assim, adaptados para pessoas com deficiência. Disabled people seria pessoas com deficiência, né? Então vamos lá, vamos julgar aqui as afirmações corretas. As palavras help, que é ajuda, e facilities, né, são falsos cognatos. Gente, facilities, eu até posso julgar que né? Mas assim, help. Help parece com alguma palavra em português? Assim,
Não tem como. O falso cognato, ele pelo menos tem que parecer com a palavra em português para ser considerado um falso cognato, né? O prefixo de na palavra disabled expressa a ideia de dois, certo? De dualidade. O que é able? Able em inglês é possível, né? Então, able seria uma coisa que está habilitada, certo? O disable aqui dá a ideia que a pessoa não está habilitada, que ela é deficiente. Então, não tem como a palavra disable expressar a ideia de dois, certo? A palavra adapted is a cognate, né? Então, a palavra adapted é um cognato. Isso aqui, adaptado, é a tradução correta para adapted. Então, isso aqui é um cognato. Então, a letra C é a letra correta. Vamos lá, letra D. A palavra disabled se refere, né, aos prédios, aqui facility eu falei que seria mais ou menos um prédio público. Eu não sei se isso tem um nome em português, né? Mas facility seria tipo um prédio da Caixa, uma escola e tal, né? Mas então, ao que se refere a palavra disabled, que é deficientes? Deficientes está se referindo às pessoas, as pessoas que são deficientes. Então, essa D está errada, né? E a palavra build, que é construir, é o sujeito da frase. Build não é sujeito, build é verbo. Build é o verbo construir. Então, a correta aqui seria a letra C. Ok? Foi simples esses exercícios aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilão? Ah, não, então tá bom. Vamos sair bem na prova, então. Vamos lá. Como vocês mesmos disseram, eu já falei sobre os sufixos, né? Então aqui tem o able, o ed, er e tal, né? Então já falei sobre cada um deles. Então, bora para os exercícios. Ah, eu vou ter que tirar disso aqui, peraí, rapidinho, desculpem. Senão, novamente, não vai render, né? Eu utilizar aquela forma lá para resolver os problemas, né? Então, vamos lá. Vamos começar com isso aqui. Complete as lacunas com os sufixos adequados, né? Então, remember that smoking is to your health. Aqui eu tenho, né, o que eu vou utilizar, que é harm, né? Que seria perigo, né? Que é uma coisa, um prejuízo, né? Então, aqui, ó, eu vou ter que utilizar o sufixo para transformar essa palavra na mais adequada para a frase, né? A frase é: lembre que fumar é, né, aí prejuízo para a sua saúde. Então, o que eu melhor colocaria aqui seria, em português, né, seria prejudicial. Uma coisa prejudicial é uma coisa o quê? Cheia de prejuízo. E como é que eu coloco quando alguma coisa é cheia de prejuízo? Eu vou colocar full no final. Remember that smoking is harmful to your health, né? Então, é assim que ficaria. Letra B. A companhia has a problem, né? E aqui eu tenho communicate, que é comunicar. Então,
a palavra que mais se encaixaria aqui seria o comunicação. Como é que eu falei que é o são em inglês? Seria o tion, né? Então é communication, certo? Letra C. Se exercite regularmente e evite. Aí tem o estresse aqui, que ficaria aqui. Situations, situações. Então, se exercite regularmente e evite situações, o quê? Estressantes ou cheia de estresse. Novamente, eu posso colocar stressful. Vamos lá. The key to can be found in the words of a coach. E eu coloquei happy entre aspas, né? Então, a chave para não pode ser encontrada nas palavras de coach, né? Esse coach charlatão, eu não sou muito deles, não, né? E aqui, felicidade. Então, o que que acontece isso aqui? E ali feliz, né? Quer dizer, a palavra que mais se encaixaria aqui seria felicidade, né? Então aqui eu tenho um adjetivo que é feliz e eu vou transformar ele num substantivo que seria felicidade. Como é que eu faço isso? Se vocês forem lá no sufixo, vocês vão ver aqui que o sufixo "nes" faz exatamente isso, transforma adjetivos em substantivos, né? Então, aqui eu vou utilizar happiness para completar essa lacuna. Deixa eu... Vamos lá. Próximo. Cheque as alternativas que contém palavras feitas de um prefixo e um sufixo, né? Então, a menos que tenha os dois, não é a resposta correta. Então, aqui, vamos jogar um por um. Aqui eu tenho talk, né? O radical dessa palavra, ou seja, a parte principal, é o talk, que é falar, certo? Então, aqui, o que acontece? Eu só tenho um Y depois, ou seja, eu só tenho o sufixo. Então, de cara, a letra A não pode ser. Aqui na letra B eu tenho longer e liturgical, né? Primeira palavra, longer. Long seria o seu radical, que é grande, é longo, né? Então, ele só teria também um sufixo, né? Então, essa aqui não pode ser. Murderers e action, né? Murder seria o radical, que quer dizer assassinato, né? Então, murderers seriam aqueles que realizam esse ato. E action, né? Também a palavra, o radical dela seria act, que é agir, é ação, certo? Então, esses dois aqui, eles só vão ter sufixo. Aí, aqui na letra D, no caso, a gente está um pouquinho diferente. Inappropriately, né? O radical dessa palavra seria o appropriate, né? Que é apropriado, né? Então, o in aqui, ele vai indicar que não é, né? E o lie também, vocês podem olhar aqui nos sufixos, ele vai transformar cadê o lie? Ele vai transformar as palavras em advérbios, né? Então, aqui. Então, essa aqui tem um prefixo e um sufixo.
Aqui a gente tem a palavra arranged, né? O arrange é arranjar ou arrumar, né? O quer dizer fazer de novo. E o ed no final quer dizer que isso foi feito já, que está no passado, né? Então eu tenho... Oi? Então eu tenho um sufixo e um prefixo. Então a alternativa correta seria a letra B. A letra D, quer dizer, desculpa, D de dado. Vamos lá. Número 3. Nossa, eu tinha passado muitas atividades, hein? Em vista. Vamos lá. Leia a sentença, né? The researchers point out that many factors, including lifestyle and living conditions and difference in people's immune systems, affect the likelihood of the virus being transmitted. A palavra likelihood poderá ser substituída sem mudar o sentido por preference, prevalence, interference, probability e preservation, né? Então aqui a gente tem que analisar essa palavra aqui. O que acontece? Aí, né? A palavra like. A palavra like, ela tem muitos significados. A gente tem, por exemplo, o like do YouTube, que é gostar, né? A gente já pode saber disso, porque todo mundo fala, dá like no vídeo, não sei o que e tal, quando você vê um vídeo no YouTube. Então, o like tem o significado de gostar. Esse é o único significado de like? Não. Ele também tem um significado de comparação, certo? Like pode ser também, pode significar também como, certo? Por exemplo, eu sou rápido como um trem, certo? É um exemplo do como ao qual like se refere, né? Likely, né? Com Y no final, quer dizer provável, ok? Então, isso aqui já é uma mudança, né? E aqui a gente tem o would, né? Então, vamos lá. Likely. Transforma palavras em advérbios, né? Então, é provável, né? E o would, aqui eu coloquei, ele vai indicar pertencimento, normalmente, vai transformar alguma coisa em um substantivo abstrato. Então, o likelihood aqui quer dizer, né, a palavra mais apropriada para ele seria probabilidade em português, né? Então, ele é outra forma de dizer probabilidade. E qual que seria outra palavra em inglês que significa probabilidade? A própria probabilidade. Aqui em português a gente não tem duas palavras que têm esse significado, mas em inglês sim. Em inglês eu posso utilizar likelihood ou probability, que eu vou ter o mesmo sentido. Então, ela poderia ser substituída tranquilamente aqui nesse caso por probability, né? E o número 4 aqui, né? Os verbos em inglês, quando é acrescido o sufixo er, passam a denominar os sujeitos que praticam a ação. A gente falou bastante disso na aula. Como no caso do verbo to teach, que sem a partícula indicador do verbo no infinitivo to, né? Ou seja, como você está tirando do verbo, você vai tirar o to ali do to teach, né? E coloca o R no final, passa a ser teacher, que quer dizer professor, né? Aquele que ensina. Em qual dos seguintes conjuntos de palavras
isso não acontece, né? Então, o que acontece? Vocês vão ter que analisar essas palavras aqui e ver qual delas é exceção para esse sufixo ER, né? Eu falei aqui do caso mais comum, né, dele, mas vamos ver o resto das palavras, né? Então, letra A. Aqui, reader, wanderer e player, né? Reader, eu sei que o principal da palavra é o verbo to read, que é ler. Então, se eu acrescento ER, fica leitor. Wander é caminhar. Então, wanderer é aquele que caminha, certo? Play. Play é jogar. O R no final, jogador, aquele que joga. Kill. Vamos na letra B. Kill. Kill é matar. Então, killer, aquele que mata. Batterer. Batterer, se eu não me engano, é bater. Tipo, quando você está fazendo um bolo, certo? Você usa batedeira e tal. Então, batterer, aquele que bate, né? Reader, novamente, né? A mesma palavra, então, mesmo significado. Então, esses aqui também não são exemplos. A gente tem worker. Work é trabalho, worker é aquele que trabalha, trabalhador. Write. Write é escrever, writer é aquele que escreve, o escritor. Train. Train é treinar, trainer é aquele que treina, treinador, né? Make. Make é fazer, maker é aquele que faz. Nesse caso aqui, tô falando de make-up e tal, que é make-up é maquiagem, né? Então, maker é a maquiadora, né? Faz make-up, que é maquiagem. Clean. Clean é limpar, o R, limpador. Baker. Bake quer dizer assar bolo, né? Basicamente. Tem aquele programa, eu acho que é até famoso, Bake Off Brasil, né? Então, baker é aquele que assa. E aqui na letra E, a gente tem 3 palavrinhas diferentes, né? Primeiro, member. Isso aqui não tem uma palavra separada para member. Só que essa palavra aqui, ela é bem parecida no português. Member quer dizer membro, certo? Eu sou membro de uma comunidade, eu sou membro de um grupo, certo? Então, não é aquele que faz alguma coisa, é só membro. A mesma coisa de shelter, certo? Shelter sozinho não tem significado. Shelter quer dizer abrigo, ok? E a gente tem o later também, que significa mais tarde, ok? Então, essas aqui são as exceções, certo? Não é alguém que realiza uma ação, eles são palavras com significados diferentes. Tá? Então, a letra correta é a letra E. Ok? Então, é basicamente isso dos exercícios da aula passada, né? Vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Vocês mesmos vão me falar, porque eu dou aula para mais de uma turma, então não tenho tanta certeza. Eu queria que vocês me dissessem se eu já passei, né, para vocês o caso dos pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, né? Eu penso que eu já passei isso para vocês, mas eu não tenho certeza.
Alguém saberia me informar? Já passou, professor. Eu passei tudo dele? Pronomes reflexivo, myself, yourself. Acho que já, né? Já. Pronomes demonstrativos? Não, beleza, então. Não, eu acho que você passou Interrogativo, só o começo mesmo. só o começo? É. Tá, então. Até aqui eu passei, né? Os reflexivos. Isso. Tá, muito obrigado. Nada. Então vamos lá, né? Então, esses aqui são provavelmente alguns dos mais utilizados, né? E a gente tem 4 tipos, bem fáceis de distinguir, né? Primeiro de tudo, deixa eu só. Isso. Apontador laser, né? Fica melhor para vocês verem aí. A gente tem o pronome demonstrativo this. O que significa esse this? This, basicamente, é quando você quer indicar, né, uma coisa no singular que está perto de você. Certo? Então, se é alguma coisa que você pode pegar, que está aqui ao seu alcance, você pode utilizar this. Por exemplo, quero pegar esse computador aqui, né? This laptop, certo? Porque ele está na minha mão, eu estou pegando ele aqui, eu posso pegar, certo? Então, se é uma coisa no singular e ela está próxima de você, você pode usar o this, né? Variante de this é this. É bem parecido, né? Mas, assim, vocês não precisam se preocupar com a fala também, que inglês instrumental não é focado na fala, né? Mas a gente tem o this. O que é o this? Basicamente, quando você utilizaria this, tem alguma coisa próxima, só que é um conjunto de coisas. Por exemplo, eu tenho um conjunto de canetas próximos, né? Eu vou utilizar this para indicar eles, né? O dead aqui, eu vou indicar quando essas coisas estão mais distantes, né? Então, eu posso utilizar para esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, né? Então, quando eu tenho uma coisa mais distante, eu vou utilizar, e só uma coisa, claro, eu vou utilizar o dead. E o those é similar ao this, né? No sentido que seria o dead no plural, ok? São basicamente esses os pronomes demonstrativos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Essa frase, is this your bag? Né? Então, vou pegar uma mochila, vou mostrar essa aqui que é a sua bolsa, mochila, né? Tem lá, that woman across the street is my wife, né? Então, aquela mulher lá do outro lado da rua, né? Ou seja, tá mais longe, tá lá do outro lado da rua, né? É a minha esposa. Put all these books in your backpack, né? Então, coloque todos estes livros, né, na sua mochila. Então, como é mais de um livro e eles estão perto, eles estão ao meu alcance, eu falo, coloque todos estes livros. E, por fim, né, are those sneakers yours? Ou seja, você tem um tênis para lá, você fala que esses tênis lá são seus, né? Então, você está mostrando de longe, certo? Eles não estão perto de vocês. É bem fácil de guardar esse aqui, né? São só 4, né? E basicamente é 2, né? Porque é um para perto, um para longe, só e o resto é plural deles, né? A gente tem os pronomes relativos. Os relativos, eles basicamente falam quem está se referindo, ok? Então, a gente tem o who aqui, quando a gente está se referindo a uma pessoa, né? Então, aqui a melhor tradução seria quem, o qual ou que,
né? Dependendo do que você utiliza. Tem o whose, que a melhor tradução entra aqui no cujas, né? Which, que seria que, o qual ou o que. Eu sei que vocês estão vendo muita coisa parecida aqui, né? Vocês vão falar, nossa senhora, como é que eu vou diferenciar isso aqui, né? Esses três aqui são muito parecidos e tal. Bom, vocês sabendo que esses dois aqui basicamente estão se referindo a pessoas, né? E esse aqui é basicamente a melhor tradução seria ao qual o qual aconteceu. Também pode se referir a pessoas, mas pode se referir a animais também. Já é uma grande ajuda. Esses aqui já são outros casos. Por exemplo, where. Where vai estar sempre se referindo a um local, certo? Where é uma localidade onde, certo? Aqui, ó, você tem diversos exemplos aqui. Em que, no qual, nos quais, nas quais, certo? Tem várias traduções aqui, mas ele sempre está se referindo a lugares. Aí você pensa, nossa, como assim tem tantas traduções diferentes? Vou fazer um exemplo em português, por exemplo. Eu posso dizer o parque onde ocorreram assassinatos. Ou eu posso dizer o parque em que ocorreram assassinatos. O parque no qual ocorreram assassinatos. Certo? Eu posso dizer o parque, os parques nos quais ocorreram assassinatos. Você vê? Então, aqui, né? O que eu quero dizer? Você pode utilizar tudo isso aqui em português para dizer onde ocorreram, dar uma ideia de lugar. Em inglês, você simplesmente pode usar o where. É muito mais fácil, é muito mais simples. Ok? Então, o where é sempre para local. Tudo bem? E a mesma coisa para when. When é tempo, certo? É quando alguma coisa aconteceu. Então, sei lá, quando eu chutei o balde, né? Seria uma das traduções, né? Para o when aqui, né? Ou eu posso dizer, por exemplo, em português, na hora em que eu chutei o balde, na hora na qual eu chutei o balde, não sei o que. Então, tudo isso pode ser usado. Então, o where dá lugar, da ideia de lugar, o when dá lugar de onde. Esse that aqui, embora seja igualzinho a esse aqui, né? Ele muitas vezes ele pode ser traduzido que, como que, simplesmente a palavra que. E ele é muito usado em inglês dessa forma. E o what também pode ser traduzido como o que, certo? Esses aqui são os pronomes relativos. Então, vamos lá para exemplos, né? Então, it's an old man who lives here. Who sempre dá uma ideia de pessoa, né? Então, é um idoso quem vive aqui. That's the woman whose kids won the prize. Eu não falei que o whose, a melhor tradução é cujo, né? Então é cujo, cujas, né? Então, cujos filhos ganharam o prêmio. Aquela é a mulher cujos filhos ganharam o prêmio. We went to a workshop which taught us how to make brownies. Então, nós fomos a um workshop, né? O qual nos ensinou, ou que nos ensinou também, ao qual nos ensinou como fazer brownies, né? This is the city where I spent my childhood, né? Where, como eu falei, é sempre dar uma ideia de lugar, né? Então essa é a cidade onde passei minha infância. That was the day when I realized he was a liar. Lembrem-se sempre, when é sempre tempo. Então, aquele foi o dia quando eu percebi que ele era um mentiroso, ou
no qual eu percebi que ele era um mentiroso. Tanto faz a tradução, certo? Lembre-se sempre que o when é quando, é a ideia de um tempo. He said that he was tired. O that aqui, né? Melhor tradução para ele é a palavra que. Lembram? Já tinha mostrado aqui que. Então, ele disse que estava cansado. I will tell you what you have to do. Né? Eu direi a você o que deve fazer. Ou eu vou te dizer o que você tem que fazer. Ok? Esses aqui são os pronomes relativos. E aqui, parecido, um pouco parecido, né? A gente tem os pronomes interrogativos. O que são pronomes interrogativos? Basicamente é quando eu estou fazendo uma pergunta, certo? Então o who aqui, ó, é sempre para a pessoa. É até parecido com esse who aqui, né? Então ele está perguntando quem fez alguma coisa, né? Aqui, ó, função de sujeito ou função de objeto. O que quer dizer isso aqui? A função de sujeito, né? Isso aqui é do português mesmo, vem da gramática, né? Então, o quem na função de sujeito é alguém que realiza aquela ação. O whom, né? Aqui, que seria o quem em função de objeto, é alguém que sofre a ação, né? Por exemplo, um exemplo, né? A gente tem as frases em português, né? Quem comeu o bolo, né? Então, aqui eu utilizaria who, porque é a função do sujeito, é o sujeito da frase, né? Agora, se eu vou utilizar uma frase, por exemplo, a quem iremos culpar? Ele está sendo só objeto da culpa, certo? Ele não está realizando nenhuma ação. No de cima, a pessoa realizou a ação de comer o bolo. Nesse caso, ela não vai realizar nenhuma ação. Uma ação vai ser realizada sobre ela. Tá. Isso é importante por quê? Isso aqui é importante. Desculpem. Isso aqui é importante porque who e whom, né? Ambos estão se referindo a pessoas, né? O whose aqui, a melhor tradução dele seria de quem. O which seria qual ou quais. E o what seria o que. Tudo bem? Então vamos ao exemplo, né? Who is your Spanish teacher? Quem é o seu professor de espanhol, né? Então isso aqui já é o sujeito da frase. Vai lá. Whom do you consider guilty? Quem você considera culpado? Aqui, o quem aqui não realiza nenhuma ação. Ele só é o objetivo da ação da pessoa considerar culpado. Aqui, whose pencil is this? De quem é esse lápis, né? Aqui eu tenho a frase which car is yours, né? The blue or the red one, né? Qual carro é seu? O azul ou o vermelho, né? E o what aqui é o que, né? Você está fazendo aqui. What are you doing here? E aqui, né? A gente vai ter os pronomes indefinidos. O que é essa tabelinha de pronomes indefinidos aqui? Isso aqui não é todos os pronomes indefinidos, tá? Tem um monte de pronomes indefinidos, mas é uma tabela que dá uma boa ideia de como fazer esses pronomes, né? Então, o que eu tenho aqui? Aqui, né? Ao que eu estou me referindo. Então, eu posso estar me referindo a uma pessoa, posso estar me referindo a um lugar, a uma maneira ou a uma coisa, né? Quando eu estou me referindo a uma pessoa, eu utilizo normalmente o an, que é um, né? Ou body, que é corpo, né? Então, eu vou utilizar isso aqui para pessoa.
Lugar, como eu falei para vocês, é where. Maneira ou forma, normalmente eu utilizo way. E coisa, a melhor tradução dela é thing. T-H-I-N-G, né? Então, aqui eu tenho algumas coisas que são usadas também. Every. Ao que se refere esse every? Every basicamente está dizendo todo, certo? Some. Até se vocês quiserem anotar depois aqui do lado, ó, tipo, fazer alguma coisinha aqui, colocar aqui, ó, todo. Isso aqui, some, é algum. Any é qualquer. E no, basicamente, é não. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho toda pessoa, né? Como é que eu posso dizer toda pessoa em inglês? Eu posso dizer ou toda pessoa ou todo mundo, né? Melhor jeito de dizer todo mundo. Então, eu posso utilizar everyone ou everybody. Lembram daquela série lá, famosa, lá na Record, Todo Mundo Odeia o Chris? A tradução dela é Everybody Hates Chris, né? A forma dela em inglês, né? Aqui eu tenho todo lugar, everywhere. Então, todo lugar, everywhere. De qualquer forma, every way. E qualquer coisa, everything, certo? A mesma coisa vai ser para o sene, para o n e para o no. Então, someone ou somebody, né? Some é algum, então, alguma pessoa, alguém. Anyone, anybody, qualquer um, certo? E no one, nobody, ninguém. Lugar, somewhere, algum lugar. Anywhere, qualquer lugar. E nowhere, lugar nenhum. Some way, de alguma forma, de alguma maneira. Anyway, de qualquer maneira. E no way, de maneira nenhuma. E também temos o something, que é alguma coisa. Anything, que é qualquer coisa. E nothing, que é nada. Certo? Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho. Não, tudo bem. Né? Então, do you have any change? Então, você tem algum trocado? Esse N aqui, sem nada, quer dizer algum, como eu mesmo falei. Certo? Isso aqui funciona separadamente, isso aqui em cima, tá? He didn't tell the news to anybody, anyone. Ele não disse, ele não contou as notícias para ninguém, as novidades para ninguém. There is something under my bed. Tem alguma coisa embaixo da minha cama, né? Então, something é alguma coisa. E nowhere, lugar nenhum. Nossa senhora, difícil aqui, gente. Vamos pular aqui. Isso aqui é só uma tabelinha que eu fiz facilitando aqui, né? Alguns dos principais tipos de pronome, tá? Que vocês podem usar, ok? E aqui eu vou ter uns pequenos exercíciozinhos, né? Então, próxima aula, eu vou pegar só esse resto desses exercícios aqui e dar o resto da matéria. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Se tiver tudo bem, acho que a gente pode dar por terminada a aula hoje. Muito obrigado a todos. Tá? Se tiver alguma dúvida também. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.